Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o processo criativo, sobre o processo que esse ano completa 8 anos, que é o da Trupe Novo Ato Contadores de Histórias. Eu vou falar um pouco para vocês de como foi que surgiu a Trupe Novo Ato. Que tinha uma filha muito bonita, e ela nem percebia que era possuidora de tão grande beleza. Mas certo dia, indo passear e ver o Rio São Francisco, Ela chegou bem perto das águas, que naquela hora estavam cristalinas. Quando eu comecei, isso foi no ano de 2012, foi pelo caráter de incentivar a leitura. Então, o primeiro ponto da Trupe Novo Ato, ela chega como a ideia de incentivar a leitura. Contadores de história, e eles vão falar um pouco como é ser contadores de história, como é para você ser uma contadora de história. Assim, como o nosso objetivo maior é incentivar a leitura por onde passamos, pelas escolas do nosso município, então é muito gratificante você tirar um tempo da criança para vir totalmente para o mundo da leitura e mergulhar na imaginação. E eu já um pouco familiarizado com a questão da cidade de Juazeiro da Bahia, com a questão das histórias, das lendas, apaixonado por literatura, por essa coisa da memória da cidade, eu falei, não, eu acho que eu vou, como há muito uma perda, né? Uma perda da lembrança, do significado, de pertencimento do lugar, eu falei, não, acho que eu vou incentivar a leitura para esses meninos através das nossas lendas, das nossas histórias. E eles vão contar essas histórias. É a terra das carrancas, caras de meio homem, caras de meio dragão, usadas como lobisomem na frente da embarcação, para afastar os maus espíritos, nego d'água da escuridão. Olá galera, somos da Trupe Novo Ato, Contadores de história. E aí eu tenho dois pontos que eu tenho um incentivo do Flávio Henrique, que foi uma pessoa central, porque na época estava vendo um conto história para mim, porque na época estava em uma produção do filme do Nego d'Água. Então essas coisas, sabe, despertou ainda mais o meu querer para a contação de história. E aí, como a educação e a cultura elas caminham juntas, na época eu estava dando aula na escola Jutaí Magalhães, no bairro Piranga, e ali foi o polo, sabe? Ali foi o momento de eu extravasar toda a minha criatividade e ser um incentivador, motivador para que os meninos despertassem ali o interesse pela leitura. E aí não só a leitura, né, para aqueles jovens, adolescentes, não só a leitura, mas também a ideia da fala, da oralidade, da prática, da expressão. E aí já veio a linguagem da dança, da música, do cantar. Então as coisas foram meio que surgindo aos poucos, né? Elas foram caminhando e se tornou. E olha só que bacana, um projeto desenvolvido nas escolas aqui de Juazeiro tem feito com que estudantes se interessem mais pela leitura e pelo folclore regional. E as crianças passam a conhecer um pouco mais sobre a cultura e histórias das lendas do Vale do São Francisco. Sentadas no pátio da escola, elas acompanham atentas à encenação. E pela carinha delas, dá para ver que gostam bastante. Eu achei muito legal estar falando da história de Juazeiro toda, das ilhas que tem aqui. Tornou. Mesmo na minha inexperiência, né, e hoje eu entendo melhor, mesmo eu não sabendo o contato exato de formar um espetáculo, mesmo eu não tendo toda, mas tinha um significado. E isso foi, isso era isso. Isso fazia com que essa ideia do espetáculo em si
deixasse um pouco, porque tinha esse significado. A educação e a cultura, elas estavam ali. Ou seja, o trabalho se tornou importante, mas eu não tinha essa ideia. Eu não sabia desse processo, porque era um ano em que eu recentemente... Não, eu estava cursando, né, letras. Então eu estava nesse processo de estágio, de substituição, né, substituir professor. Eu estava no caminho ainda da ideia da importância do ser professor, do significado do professor ali como um agente, como mediador, né? Como aquele que vai mediar e conduzir. Contar histórias é cumplicidade. Contar histórias é interação. Contar histórias é resgatar. Contar histórias é coletividade. Contar histórias é um encantamento. Contar histórias é a imaginação. Nós somos a Trupe Novo Ar.